Olá! Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas à minha amiga e comadre Regina e ao meu afilhado Darwin, que é um adorável quelônio. Sim, é verdade. Sendo bióloga, eu tenho um afilhado quelônio. Ele já passou por uma grave crise de identidade, mas essa é uma outra história. A primeira das nossas histórias está neste livro, Histórias para Aquecer o Coração. Eu costumo contar essa história para os meus alunos quando eu abordo um tema específico, que vocês vão perceber qual é. Não há amor maior. Qualquer que fosse seu alvo inicial, os tiros de morteiros caíram em um orfanato dirigido por um grupo missionário na pequena aldeia vietnamita. Os missionários e uma ou duas crianças morreram imediatamente e várias outras ficaram feridas, incluindo uma menininha de 8 anos de idade. As pessoas da aldeia pediram ajuda médica de uma cidade vizinha, que possuía contato por rádio com as forças americanas. Finalmente, um médico e uma enfermeira da Marinha Americana chegaram em um jipe, trazendo apenas uma maleta médica. Determinaram que a menina era a que estava mais gravemente ferida. Sem uma ação rápida, ela morreria por causa do choque e da perda de sangue. Uma transfusão era imprescindível e era necessário um doador com o mesmo tipo sanguíneo. Um teste rápido revelou que nenhum dos americanos possuía o tipo correto, mas vários dos órfãos que não haviam sido atingidos tinham. O médico falava um pouco de vietnamita e a enfermeira tinha uma leve noção de francês que ela aprendeu no colégio. Usando essa combinação e com muita linguagem de sinais, eles tentaram explicar para aquela jovem e assustada plateia que, a não ser que pudessem repor uma parte do sangue da menina, ela com certeza morreria. Então perguntaram se alguém estaria disposto a doar um pouco de sangue para ajudar. Seu pedido encontrou um silêncio estupefato. Após alguns momentos, uma mãozinha muito hesitante levantou. Oh, obrigada, disse a enfermeira em francês. Qual é o seu nome? Heng, veio a resposta. Ele foi rapidamente colocado em um catre, os braços limpos com álcool e uma agulha inserida em sua veia. Durante toda a penosa experiência, ele permaneceu tenso e em silêncio. Mas depois de algum tempo, soltou um soluço trêmulo, cobrindo rapidamente seu rosto com a mão livre. Está doendo, Heng? Perguntou o médico. Ele balançou a cabeça, mas após alguns instantes, outro soluço escapou e mais uma vez ele tentou esconder o choro. O médico perguntou se a agulha o estava machucando e ele balançou a cabeça. Porém, agora, os soluços ocasionais haviam dado lugar a um choro constante e silencioso, seus olhos apertados e o punho na boca para abafar os soluços. A equipe médica estava preocupada. Algo, obviamente, estava muito errado. Nesse momento, uma enfermeira vietnamita chegou para ajudar. Vendo o sofrimento do pequeno, ela falou rapidamente com ele, em vietnamita, escutou sua resposta e respondeu-lhe com a voz reconfortante. Após um instante, ele parou de chorar e olhou interrogativamente para ela. Quando ela assentiu, um ar de grande alívio se espalhou pelo rosto do menino. Olhando para cima, a enfermeira contou calmamente para os americanos. Ele achou que estava morrendo. Entendeu errado. Achou que vocês haviam pedido que ele desse todo o seu sangue para que a menina pudesse sobreviver. Mas por que ele estaria disposto a fazer isso? Perguntou a enfermeira da Marinha. A enfermeira vietnamita repetiu a pergunta para o menino, que respondeu simplesmente: ela é minha amiga. Que bonito, não é? Ele pensou que tivesse que dar todo o seu sangue para salvar a vida da amiga. E você estaria disposto a doar todo o seu sangue por alguém? Segunda história, no livro Histórias para Aquecer o Coração 2. O ladrão de biscoitos. Certa noite, uma mulher estava no aeroporto
com um longo tempo de espera pela frente até a saída do seu voo. Comprou um livro, um pacote de biscoitos e sentou-se enquanto aguardava. Hoje as pessoas esperam com o celular na mão. Eu sou dessas que levam um livro. Embora absorta na leitura, percebeu que um homem ao seu lado tirava um biscoito do pacote colocado entre os dois. Para evitar uma cena, ela fingiu que não estava vendo. Ela lia, comia um biscoito, olhava o relógio. De vez em quando, o homem voltava a tirar um biscoito do pacote, o que a foi deixando extremamente irritada, com ímpetos de o agredir, mas não fez nada. Pegava um biscoito, ele pegava outro. Quando só faltava um, ela ficou tensa, sem saber como agir. Com um riso simpático, ele pegou o último biscoito e partiu ao meio. Ofereceu a ela uma metade e comeu a outra. Ela arrancou da mão dele a metade, pensando na grosseria do homem, que sequer lhe agradecera. Sentiu-se extremamente ultrajada e respirou com alívio quando chamaram o seu voo. Juntou suas coisas e se dirigiu para o portão, sem sequer olhar para trás. Entrou no avião, mergulhou na poltrona e abriu a maleta para pegar o casaco. O susto que levou a deixou sem fôlego. Ali estava ele, inteirinho, o seu pacote de biscoitos. Se o meu está aqui, então foi o dele que eu comi, e ele nem se importou em dividir. Ela daria tudo para encontrá-lo de novo, pedir-lhe muitas desculpas e, sobretudo, agradecer-lhe a lição. E vocês? Já comeram o biscoito de alguém, pensando que fosse o biscoito de vocês? Não precisa ser necessariamente o biscoito, mas pode ser em relação ao espaço, uma invasão do espaço do outro, uma ação que talvez tenha uma interferência na vida do outro. Então, são histórias que mostram o despreendimento. O menino capaz de doar todo o seu sangue para salvar a amiga. O rapaz que dividiu o pacote de biscoito, ele não proferiu nenhuma palavra, não disse, pode comer, fique à vontade. Não, isso é o despreendimento. E aí eu pensei em falar sobre o quê? Sobre a convivência, né? O existir em relação aos outros. Quais seriam os princípios de uma convivência? Transcende um conjunto de regras de urbanidade, né? Aquelas boas maneiras, afabilidade, cortesia, o respeito. É, na verdade, uma abertura do eu aos outros. E o que pode atrapalhar isso? O egoísmo. E nós vimos nas duas histórias que não havia egoísmo. Menosprezar o outro. A ira. Ela teve ímpetos de reagir, mas não o fez, ainda bem. Passaria uma grande vergonha. A grosseria. O comodismo. Muitas vezes, numa convivência, você espera sempre que o outro faça. Só que ele também está esperando que você faça. E aí, não fazem o que deve ser feito. Então, isso é um empecilho à boa convivência. Então, essas dimensões mostram que a nossa capacidade de viver em sociedade e também promover mudanças nas relações humanas, contribuindo com a nossa vida, com os nossos talentos, com as nossas obras. Implica muitas vezes em renúncia, mas sempre acrescenta algo. A pessoa capaz desses gestos, ela se sente muito melhor. Esse rapaz que deixou que ela comesse o biscoito, imagina como ele ficou satisfeito em poder ajudar. De repente ele pensou, ela está aqui, não tenho o que comer. Simples, ele não precisou falar nada, mas se sentiu provavelmente muito bem, ao contrário dela,
que queria, na verdade, pedir desculpas a ele, né? E agradecer a lição que ele deu sem proferir uma palavra. Volto a repetir. Então, viver é conviver, não é semi-viver. Não limita, não condiciona. E o que é preciso para isso? Conhecer a si mesmo, quais são as suas aptidões, as suas limitações, suas qualidades, seus defeitos, valorizar as qualidades dos outros, modelar alguns aspectos que você acha que não são tão positivos, é uma reforma pessoal também. Respeitar o outro, saber que ele também tem direitos, ser entusiasmado pela vida, mas sendo responsável, tendo atitudes que promovam uma melhoria para quem convive com você. Para finalizar, vou deixar mais uma frasezinha de reflexão desse livrinho, Sementes de Amor, de Irmã Dulce. É uma frase, assim, muito simples, mas eu achei muito profunda. Ela dizia: a minha política é o amor ao próximo. Muito conveniente, inclusive nesse momento. A minha política é o amor ao próximo. Bom, Regina, foi para você, de coração, você que é agregadora, que nos reúne sempre em eventos. Eu costumo dizer que você é a promoter do nosso grupo. Então, para você, para o meu afilhado Darwin, querido, um grande beijo e vem comigo, conta uma história.